Poderoso, poderoso Deus, Ele está aqui. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Dê uma salva de palmas para este Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus? Louvado seja. Vamos abrir nossa Bíblia primeiro. Vamos abrir Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, 6. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Vou pedir cada um ler um versículo. Amém? Versículo 6, a Rosiele pode ler? A plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. 7, outro para o irmão. Colossenses 2, 7. Vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, o que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o espírito da dívida que é contra nós, forçado pelo
Aleluia. Pai amado, te adoramos, te bendizemos pela tua palavra, que é viva, rica, eficaz, nos esclarece. Pai, obrigado pelo esclarecimento deste texto, ó Pai. Não sei se vamos conseguir fazê-lo todo hoje, mas em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para estudarmos a tua palavra e entendermos, não só entender, mas praticar ela, né, Pai? Porque só entender não vale a pena, mas temos que praticar essa verdade, porque somos teus filhos e queremos, ó Pai, fazer a tua obra e servir ao Senhor com alegria, com vontade, se doando a Ti, Pai, porque não temos outro caminho. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor colocou, soprou o Espírito de vida. A vida que nós temos, devemos ao Senhor, e neste mundo queremos aproveitar ao máximo, Senhor, tudo que o Senhor fez para nós. Queremos nos alegrar no Senhor, mas queremos estar pautados na Tua palavra, andando de acordo com a Tua vontade e fazendo, Pai, aquilo que é o melhor, aquilo que vale a pena fazer, Pai, que não nos vamos arrepender quando nos encontrarmos contigo, porque o Senhor pode voltar hoje, pode voltar amanhã, não depende de nós, depende do Senhor. Então nós temos que estar preparados, ó Pai, para sermos salvos e vivermos como o Senhor dizia, não um lugar que range dente, não demônio, no inferno. Nós queremos viver no céu com o Senhor. Por isso lutamos e não vamos nos entregar, porque a Tua palavra também diz, ó Pai, que não há tentação além das nossas forças humanas, carnais. Nós podemos dizer não ao diabo, não às coisas desse mundo, e sim para Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Amém. Senta dando glória a Deus, igreja. Amado, esse texto é tremendo, maravilhoso, é texto de cabeceira, é um estudo abençoado que Paulo dá aos Colossenses, que a gente tem que estar firmados no propósito de Deus. Se a gente for... eu vejo tantas coisas, a gente é pouca gente aqui, mas o grupo da igreja tem que se conscientizar que não somos poucos, e isso despreza você, minoriza você. Não, de jeito nenhum, mas cada um é cada um tem que viver a sua vida e fazer o melhor da sua vida para Deus, porque foi o seu Criador. E nós estamos aqui de passagem, ninguém está aqui para ficar toda a vida. Então nós temos que saber que a eternidade, nós vamos estar com Jesus Cristo para sempre. Amém ou não amém? Isso é fundamental. Isto é fundamental. Não estou dizendo que você vai, sempre falo, não vai adianta você botar a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente, que é isso, que é aquilo, andar falando bonitinho. Não tem falsidade com Deus. Com falsidade com Deus não existe. Não existe você ficar mostrando isso, mostrando aquilo. Não adianta. Não adianta você ficar melhor na igreja, falar palavras bonitas, fazer coisas bonitas, se você dentro de você não tem a conversão, não tem a transformação, não tem uma vida com Deus. Então, o que nós queremos fazer é que a Bíblia esteja dentro de você. Então, isso tudo aqui que Paulo fala, mas foi para uma igreja, que eu já expliquei para vocês, que ele estava em Éfeso, e o pastor de Colossenses era o Epáfras, e Epáfras foi lá na prisão, Paulo estava na prisão, chegou lá na prisão, falou com ele, e ele chegou lá e, olha só, eu estou lá com a igreja está acontecendo isso, e Paulo foi lá e mandou essa carta para eles. E disse, eu ensinei a você, o Epáfras ensinou tudo certinho, está tudo bem explicado, eu estou mandando só uma carta para poder vocês se ajustarem. Porque muitas coisas, porque a cidade de Colosso, mas ela começou a ter uma cidade, inclusive Laodiceia, que eu falei semana passada, né? Laodiceia era perto de Colosso, 16 quilômetros, e Laodiceia é aquela igreja lá de Apocalipse. Essas igrejas estão no Apocalipse, e Paulo falou que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Misericórdia, o que é morno? Não é quente nem frio, estava em cima do muro. Ontem mesmo eu estava aqui no evangelismo, eu falei, meu irmão, por que você não vai? Eu estou noivo agora, não sei o quê, papapá. Até a Luciana foi padrinha de casamento dele, o Wallace. Estava aqui ontem. Mas eu não posso chegar para uma pessoa e falar, bonitinho, lindinho. Meu irmão, você está lá ou está cá? Você está em cima do muro? Estou. Então você sabe que o muro é do diabo? Amados, eu tenho que falar a verdade, porque cada vez mais eu vou ser mais verdadeiro, né? Ontem eu encontrei uma pessoa também, quando estava evangelizando no ônibus, né? Entramos dentro do ônibus, a Elisete, motorista, abre a porta traseira. Quando abriu a porta traseira, cheio, um culto, um púlpito para mim,
E Elisete lá, Jesus te ama, Jesus te ama. De repente encontra um membro da nossa igreja. Ah, Jesus, quem era? Maria Helena, que nome. Jesus Cristo, amados, nós temos que estar firme na presença do Senhor. Isso, o que aconteceu ali comigo? Estava indo para Maricá, né? Aí, depois eu passei o microfone para a Maria Helena, ela ficou pregando. Não, não foi isso não. O que acontece, amados, com isso? Eu cheguei ali e fiquei falando. Amém. Amém. Foi uma benção. Elisete foi. Deus abençoe a Elisete, que pediu o motorista para abrir a porta traseira, aquela porta que eu não sei, entendo o negócio de ônibus. Entra na traseira, entra pela frente. Eu entrei pela frente, fiquei no motorista. Eu só quero dizer o seguinte: quando eu estava fazendo aquilo ali, quando vi aquela alegria, quando vi Elisete, quando via aquele povo ali, sabe o que aconteceu comigo? Eu vi descendo do céu uma bomba de gasolina. Entrou em mim. Pastor, você é maluco? Sou louco por Jesus. Me enchendo de fé, de força, de alegria, de vontade de continuar, de me renovar a fé. Eu quero isso para Jesus. E aquele povo ali olhando assim, e eu, Jesus está. Sabe, para isso eu nem sei o que eu falei, eu só sei que eu falei de Jesus. A coisa foi lá, maravilha, bênção de Deus, né? Amém, Elisete? Amém. Isso é maravilhoso, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está na prisão, amados. Mas o que Paulo se alegra? Epáfras chegando lá. Epáfras chegando lá e falando, Paulo, a igreja lá está assim, está assado, está assim, está assado. E Paulo chega, vamos orar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso, vamos aquilo. Amados, uma vida com Deus é muito melhor do que uma vida no mundo. Uma vida que você transforma a pessoa. As pessoas não ficavam assim, ó, olhando, e voando. Não importa, num carro também, quando nós chegamos ali, eu falei de Jesus, entrei, o carro abriu a porta, eu deixo o folheto, uma senhora ficou assim, eu falei, Jesus te ama, minha senhora, e Jesus está não sei o que, Jesus não sei o que lá, Jesus não sei o que lá, e o motorista, o senhor falou assim, aqui ó, Jesus, ó, Maria, apontou o dedo para Maria lá, eu deixei ele falar de Maria, falei, Maria foi cheia de graça, está lá na Bíblia, não importa. Você vai levar fora, você vai levar bronca, mas você vai estar na presença de Deus. Amém ou não amém, queridos? Oi. Amém. Então, mas teve vários. Eu estou gravando aqui, eu não posso falar o que eu ouvi. Teve uma pessoa que ela falou, a Helena entregou um panfleto para ela, falou, deu água para ela, falou assim, essa água aqui eu vou levar para uma pessoa que eu vou visitar no hospital agora, que está muito mal, e eu tenho certeza que Jesus vai curar. Olha só, a pessoa sai dali, a Helena saiu dali, é coisa, aconteceu com cada um, é coisa maravilhosa, né? O Antônio ali, o Antônio ficava, toma água, toma isso, toma aquilo, fazendo aquilo tudo ali. Eu falei, meu Deus, esse homem não se cansa, meu Deus. Eu já estava cansado ali. E Deus é maravilhoso. Então, o que Deus quer, amados, é reverter todo quadro de prostração, de tristeza, é aquilo que o Lamentações 3:21 traz para a gente, amados, a prática da palavra de Deus. Viver essa palavra, você se enche. Por isso que Jesus botou no Mateus 6:33, eu botei para vocês num texto no grupo da igreja, né? A maior alegria que eu tenho é servir a Deus. A maior alegria que eu tenho é servir ao Senhor. E o que aí botei um texto lá, buscai, Mateus 6:33, buscai o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão. Quais são as demais coisas? Eu falei, lê o versículo até Elisete. Cadê, pastor? Qual é o versículo? Anterior e depois. Os dois versículos, 33, 32 e 34. Está escrito lá o que é.
Deus sabe de todas as coisas. Deus nunca vai deixar um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não sou eu quem digo isso, é a Bíblia que diz isso. Então, se você buscar o Senhor, Ele vai te produzir. Lógico, você não vai ficar, vou buscar o Senhor, vou ficar de braços cruzados. Não, você tem que trabalhar, tem que viver o dia a dia, e tarará, me atrasei aqui agora. Uma luta tremenda para isso, para aquilo, esqueci a chave do carro, não sabia onde deixei. Foi uma coisa. Deus sabe todas as coisas, amados. Você tem lutas, tem dificuldade, mas o que move a gente é a palavra de Deus. Amém? Então aqui, amados, o primeiro versículo aqui que eu quero interpretar a vocês, o versículo 6 diz o seguinte: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem, repete, a viver nele. Continue a viver nele. Cadê o Alexandre? Alexandre, está aí? Pode botar o versículo 6 aí, que eu vou pegar aí. Continuem a viver nele. Né? Eu estava até falando ontem também, no aniversário que nós fomos, né? Aniversário daquele menininho, Marco Felipe. Eu estava falando isso. Ô, xarabalabachuri, canta lá, canta lá. Ô, xará, canta lá. O que aconteceu? Jesus estava servindo a Jesus, Jesus estava pregando o evangelho, de repente Jesus vai, cospe no chão e faz lodo, passa na vista do cego, lá o cego não enxergou na hora. Eu gosto muito desses textos assim de Jesus, que Jesus faz umas coisas que eu fico buscando, meu Deus, cuspiu. Jesus cuspia, entendeu? Eu vou longe, eu vou lá no cuspe, eu vou na mente de Jesus, eu quero estar ali, onde Jesus cuspiu. Como é que ele cuspiu? Será que estava encatado? Não estava cuspindo. Jesus cuspiu, fez lodo e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Quando ele foi lavar no tanque de Siloé, Jesus já estava na outra esquina, já estava lá longe. Quando ele lavou e voltou a enxergar, ele não sabia quem era Jesus. Você dá para interpretar tanta coisa aí, irmão. Quem foi que te tirou das trevas para a maravilhosa luz? Você não vê ele, mas você sente. Nos seus olhos espirituais, você vai ver sempre ele. E sabe que o ama. É maravilhoso isso. Então, você vê uma coisa dessa, né? Você sente. Eu não enxergava, e agora eu enxergo. Essa visão, mas não é só a visão física, é a visão espiritual, é a visão que Adão perdeu lá no paraíso. Ele passou. Se você comer dessa árvore aqui, você não vai morrer. Ele comeu. Morreu? Não morreu, mas perdeu a visão celestial, a visão de Deus maravilhosa, esse Espírito Santo. Aí ele vai, recobrou a vista e um monte de gente perseguindo ele. E ele perguntando para ele: vem cá, você não era cego? Não, é mentira, vamos lá ver teu pai. Está em João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. Teu pai, vou ver isso, acho que eu misturei até a bola aqui. Ele foi, o homem, entendeu? Ele estava cego. Mas a gente não se converte naquela hora, sabia? O que Paulo está querendo dizer, que eu não vou ficar agora imitando Jesus, cuspindo no chão e botando o negócio nos olhos dos outros. Uma pessoa foi curada com um copo com água, bebi água, disse: santa, eu vou ficar fazendo copo com água. Eu tenho que desenvolver Cristo dentro de mim. Eu tenho que fazer que esse Cristo, ele tem muita coisa para me dar. Muita coisa, muita revelação para te dar. A sua mente precisa desse Cristo. Por isso que Deus colocou isso no meu coração, que eu devo pensar aquilo que me traz esperança, não desesperança, né? Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que não me dá. O que me dá esperança? É a palavra de Deus, a verdade de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, aquela coisa maravilhosa que Deus tem para nossas vidas. Então, amados, aqui nós temos aqui, ó. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Aí fala uma palavra que eu sempre falo, que eu tenho falado para você: crente raiz. Falo da árvore. É repetitivo isso, Roberto. É repetitivo. Crente raiz. Carvalho. Carvalho de justiça. Como pelo Senhor.
para a sua glória. Carvalhos é uma árvore que vai ficar triste, fica triste. Quando vem a tempestade, ela se enraiza lá por fundo, ela começa a se preocupar com a raiz dela. E bota a raiz para lá. O geólogo fica preocupado. E ó, vai vir tempestade, vai vir furacão lá nos Estados Unidos. É assim, olha para o carvalho e está ficando triste, vai vir alguma tempestade, porque ele está se preparando para a tempestade. Aí ele fica meia tristinha. Carvalho é o que? Enraizar. O crente tem que ser raiz. Tem que aprofundar as raízes. E as raízes, amados, não está na aparência. A aparência dele é tristeza, mas a raiz dele está profunda. A aparência dele não diz nada, mas a raiz dele está profunda. Que não pode ser assim, entendeu? Uma coisa difícil. Você tem o mundo do dia a dia, não vão ter de aflições, vão ter lutas, vão ter dificuldades, mas aprofunda suas raízes no Evangelho, que o que Paulo bota aqui é justamente isso. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. São frases que Paulo traz do reino, direto do trono, para a gente. Enraizados e edificados, como um edifício que sobe, não pode, que cresce. Acho que Paulo via até os edifícios aqui dessa época. Como pode segurar um andar em cima do outro? Tem que ter raiz. Se a gente quiser manter-se a nossa vida crescendo espiritualmente, nós precisamos ter raiz. E raiz você vai encontrar onde, amado? No Evangelho. Não no beija-flor. Por que beija-flor? Beija-flor fica assim, ó. Come um pouquinho aqui, come um pouquinho. Come só do que for doce. Só as flores. Se vê um pé de giló, que não quero. Só quero docinho. Aí fica voando para tudo quanto é lugar, mas a raiz do Evangelho está na presença dele, está na vida, na palavra, está no ensinamento, está no discipulado, está no dia a dia, está no aprendizado que você ouve aqui hoje e pratica amanhã. Não pensa que o pastor Luiz está sempre feliz, não. O pastor está ali cheio de problemas, cheio de luta, dificuldade, cabeça. Ontem também no Evangelho teve uma outra coisa que o Wallace teve. Quando eu estava conversando com o Wallace me falou: você sabe com quem você falou ali agora? Eu vou até tirar o microfone. É tremendo isso, fala. O senhor também iniciou falando dos personagens, né? Um estava preocupado e o outro veio trazer uma palavra de ânimo. Às vezes a gente está com um trabalho tristinho, né? Desanimado, mas sempre tem alguém que Deus envia com uma palavra para nos injetar. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a gente não, às vezes a pessoa que vai falar não sabe como a pessoa está passando e fala, é isso mesmo. Eu não sabia quem era, não sabia como era, e uma outra pessoa vem e fala, se ele soubesse, talvez nem fala. Por isso uma coisa que eu falo sempre também, que eu gosto, evangelho é coisa séria. Eu estava evangelizando ontem, eu estava pensando nisso.
A gente estava entregando um folheto, por isso que eu falo, não entrega só o copo com água, fala alguma coisa para a pessoa. Porque o copo com água, tudo bem, representa o poder de Deus, a água viva, tal, mas fala. Fala, que é importante você falar, dizer com a tua palavra, porque a pessoa que está ali está precisando ouvir. É isso que você me trouxe agora à memória. E precisa ouvir. E você não sabe quem é a pessoa que está ali. Às vezes a pessoa não entra numa igreja, mas precisa ouvir uma palavra. Então a gente não está brincando ali. Aí, meu irmão, toma um folheto, toma água, toma isso, não. É uma coisa que a gente tem que fazer, sabendo que... Não estou dizendo que você vai fazer. Este evangelho sério. Não, nem isso, não. Brincando mesmo, mas se por dentro você está falando uma coisa que você está entregando para a pessoa para transformar a vida de uma pessoa. Eu falei tantas coisas. E aí, Jesus, é contigo, Jesus, é pá. Mas transformar uma vida na pessoa. Até mesmo aquelas pessoas que estavam ao meu redor. Vamos lá, pastor, para poder continuar, ficar firme no evangelho do Senhor. Então, é muito importante isso, mas você nunca sabe a pessoa com quem que você... Às vezes é uma pessoa bandida, você está falando de Jesus. Eu lembrei mais fundo ainda, vou mais fundo. Quando, no Atos capítulo 9, quando evangelizaram Saulo de Tarso, que escreveu isso aqui. Foi quem? Ananias. Ananias foi evangelizar Paulo de Tarso. E o que aconteceu? Chegou Deus, esse homem está perseguindo cristão, matando cristão, prendendo cristão. Eu vou falar de Jesus para ele? Vai, porque esse homem importa para mim sofrer pelo meu nome. Ele foi lá e botou e falou para ele, esse homem, Saulo de Tarso, se converteu. É tremendo isso, mano. Isso é tremendo. Por isso que eu preciso, quanto mais ouvir dessa palavra de Deus, não é do pastor Luiz, não é da palavra, amados. Isso precisa soar nos seus ouvidos como sede, vontade de lutar e vencer, não desistir nunca, nunca, jamais. Fala, meu irmão. Eu não sabia, né? Aquele que vem andando, não é? Na moto. Quem da moto? Abracei ele, falei com ele ali. Cara, o homem ficou... muito bom, eu gosto muito disso. Então, amados, é fundamental esse trabalho de você se enraizar e se edificar. E como você faz nisso em Jesus? Por que Paulo estava preso e estava firmado? Porque Paulo era um homem que suava Jesus, respirava Jesus, vivia para ele, tinha seus problemas? Tinha, que não conta a vida pessoal de Paulo, mas tinha problema. Tanto que ele tinha que a família dele, saúde, como a família dele preocupava ele. Se você for ler em Atos capítulo 23 e 24, você vai ver que a irmã dele, irmã de Paulo, de sangue, ajudou ele quando ele estava sendo preso. Chegou lá para o juiz e falou, se vocês deixarem Paulo preso aqui, tem uma turma de gente aí, de fariseu, que já estão programando matar ele. Foi a irmã de Paulo, a irmã de sangue. Quer dizer, ele tinha família, ele tinha gente, ele tinha pessoas, né? E isso todos nós temos situações adversas na nossa vida, mas nós não podemos ficar presos com as situações adversas e deixar Jesus de lado, buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Estou dizendo que você vai abandonar as coisas. Olha, isso não é palavra, né? Não faço apologia de abandono de lá, abandono de coisa, não, por favor. Eu prezo pela família, se está doente, vai se cuidar. Por favor, a nossa irmã aqui vai fazer cirurgia agora, dia 5 de julho, 3 de julho, nós temos que estar orando. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo, que nós temos que estar orando, amém? Mas a verdade tem muita gente que às vezes deixa para fazer a coisa no dia do culto, no dia da programação, no dia do...
Poxa, por que não era bom? Quanto mais gente, melhor, né? Nós estamos com mais programações aí. Para quê? Para motivar você, para você se sentir firmado na presença do Senhor, edificado na presença do Senhor, né? Lógico, tem dia que nós não conseguimos, não tem, às vezes tem dificuldade, lutas. Até eu tenho, todo mundo tem. Tem momentos que dá vontade de... Eu estava orando essa madrugada, eu não conseguia falar com Deus, às vezes. Tem um dia que eu não estava conseguindo falar com Deus. Deus acha que não está me ouvindo. Estou sentindo, mas era dentro de mim. Porque a gente fica assim, a gente sente coisas assim. Ah, pastor, não sou eu só, não. Não, qualquer uma pessoa sente. Quem dizer que não sente, até apóstolo Paulo sentiu. Todo mundo sente, todo mundo é humano. Mas nós temos que lutar contra isso. Eu fiquei lutando. Falei, Deus, você tem que me ouvir. Eu não estou sentindo que você está me ouvindo. Eu não sei o quê. Fiquei gritando com Deus, falando com Ele. Oração é isso, é buscar a presença dEle até você sentir. Que de repente eu comecei a falar um monte de coisa. Falei, epa, acho que o Senhor está falando como você está me ouvindo. Porque já não sou eu mais que estou orando. É o Espírito Santo que está intercedendo por mim. Porque eu não sei orar como convém. Aí veio aquela voz no meu ouvido, eu sabia, Deus está falando comigo, eu estou orando e Deus está me ouvindo. Ah, meu Deus, eu comecei a pular, saltar, fui lá na cama, minha esposa estava dormindo, pus as mãos sobre ela, orei com ela, acordei ela, vai dormir de novo, e pá. Oh, glória a Deus, aleluia. Enraizados, edificados e firmados na fé. Eu fiz uma ministração da palavra de Deus na quarta-feira aqui, duas coisas. Eu falei, eu senti, porque eu precisei disso. São duas coisas fundamentais, paz e fé. Eu quis falar de duas coisas, paz e fé. A paz que excede a todo entendimento. Que paz é essa? Paz que excede o entendimento das pessoas normais. Como é que a pessoa pode ter paz no meio da dificuldade, no meio de uma morte, no meio de uma confusão? Só Jesus pode trazer essa paz. Mas para isso é preciso ter fé. Aí eu falei de uma coisa importante, que a paz é o quê? Primeiro, como eu falei da alegria, a paz é um fruto do Espírito Santo. É um pacote que você tem dentro de você que às vezes você não descobriu ainda. Que pacote? Ué? Paulo fala em Gálatas 5,19. Paz, amor, paz, benignidade, bondade, alegria, longanimidade, todos esses frutos, é um fruto do Espírito com tudo isso. E você recebe isso do Espírito Santo, está dentro de você. Só que como é que você vai fazer que essa paz, que excede a todo entendimento, que está dentro de você, ela venha se propagar? Preciso ter um ingrediente. Aí eu falei que eu fiz um arroz lá em casa, né? Eu peguei um arroz na geladeira, não tinha o que comer, aí eu não sou cozinheiro, né? Eu peguei o arroz lá e tinha aqueles frangos desfiados que eu comprei no negócio, botei frango, vou botar mais o quê? Vamos botar um ovo. Eu fiz uma mexida, botei ovo, botei frango, aí eu falei, pô, molho, eu não tenho nada de molho, aí vi lá molho teriyaki, que eu tinha comprado não sei para quê, botar mais o quê? Alecrim, não sei o quê, páprica doce. Sei que eu misturei ali, papá, falei, vai sair alguma coisa boa. Aí vai, Ana, come. Ana é cobaia, papá. Aí eu falei nada, de repente, pô, tá bom isso aqui. Falei, opa, eu fui lá, comi também. Para mim estava bom mesmo de qualquer jeito. Para essa paz fluir na você, precisa de um ingrediente que não é fruto do Espírito. É o quê? É um dom do Espírito. É o ingrediente. Ah, então você tem fruto e tem dons. O dons, ele vem sobre você com o poder de Deus, com o batismo com o Espírito Santo, o dom da fé. Aí o dom da fé é o ingrediente que vai fazer com essa paz sobressair na sua vida no meio da tribulação. Vai sobressair no meio de Jó. Jó, quando perdeu toda a família, perdeu aquilo tudo, foi lá, não, Deus me deu tudo. Isso é misericórdia. Deus me deu tudo, pode me tirar tudo. Eu falei, Jesus, muito difícil, mas é fé, porque ele crê em Deus. Abraão chega lá diante do pai, você vai sacrificar seu filho hoje. Eu chego a ficar arrepiado. Você vai sacrificar seu filho. Aí ele foi lá e botou para sacrificar o filho. Por quê? Ele conhecia o Deus
Jeová Jireh, Deus proverá. Se eu dou meu filho aqui, e eu tive esse filho com 100 anos, quando eu tiver 120, ele pode me dar outro. Quando minha mulher tiver 90, estava com 90 quando teve filho, quando tiver 100, pode me dar outro. Fé é uma coisa sobrenatural, é além do normal. Então, é essa fé que pega a tua paz e vai trazer de volta para você, vai explodir dentro de você. É o tempero do arroz. O arroz não vale nada, branquinho ali, você come arroz. Mas quando estava com tempero, franguinho, teriyaki, sei lá o que eu botei, muda. O ingrediente é a fé. Por isso tem que ser firmado na fé. Pode falar, minha irmã. Quando você aceita Jesus, esses frutos já é um pacote que você recebe para ser desenvolvido durante a tua maturidade cristã. Foi isso que eu preguei um dia aqui. Que você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo, recebeu metade do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito de Cristo. Você nasceu de novo da água e do Espírito. Então você recebeu. Mas você não tem isso amadurecido na sua mente. Por isso que tem que renovar a sua mente. Paulo fala em Romanos capítulo 12, né? Então você renova a sua mente. Esses frutos estão aqui, mas eles precisam ser desenvolvidos. Como que eu vou ter longanimidade? Longanimidade é paciência. Poxa, é um fruto. Mas eu não tenho paciência. Não aguento não, peraí, não sei o quê. Aí você começa, até pessoas brincam, né? Para você ter paciência, você tem que enfrentar situações que vai tirar a tua paciência. Aí você começa a trabalhar. E o fruto começa a sobressair. Aí você antes não aturava, agora você atura. Por exemplo, Pedro... Oi? E a gente percebe, quando a gente ora por um dom, e quando a gente é confrontado com aquilo que a gente não consegue, algo novo acontece quando a gente fala, eu não conseguia isso antes, mas agora eu estou. Consegue. Pedro era uma pessoa sanguínea, pessoa nervosa, andava com Jesus. Todo mundo vê que quando ele andava com Jesus, os textos dizem que Pedro era um sanguíneo. Depois ele vem lá, um homem que perseguia os romanos, era um zelote. De repente está lá no capítulo 3 dele, lá, honrai ao rei. Nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos... Meu Deus do céu, o homem mudou. De repente começou, ele não aceitava, desceu aquele lençol de comida imunda. Ele chegou lá e falou, mata e come, ele não queria comer. Eu, não, vou comer coisa imunda, cheguei daqui a pouquinho. O que Deus purificou, o homem não pode. Aí ele chegou, longânimo, ele se tornou longânimo, uma pessoa paciente, uma pessoa diferente. Então isso acontece com a gente. Por quê? Porque o fruto que está dentro de você começa a trabalhar o seu temperamento. Tem um livro do Tim LaHaye que fala temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Tem 2 livros, tem temperamentos controlados e tem temperamentos transformados. Tem 2 livrinhos deles, do Tim LaHaye, que fala sobre isso. O nosso temperamento tem que ser tratado, e isso está dentro de você. É um pacote que a gente tem do fruto do Espírito Santo dentro de nós para tratar durante a conversão. Aí como ele fala assim, como eu falei até no princípio, Paulo falou aqui, né, que a gente estava com Jesus, a gente receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, né? Por quê? Você viu a conversão, uma coisa impactou você, você se converteu. Puxa, isso é maravilhoso, Jesus é... Você precisa crescer, amadurecer, se desenvolver. E aí estão os frutos do Espírito que desenvolve e os dons do Espírito Santo, que eu chamo de ingrediente. Isso é o pastor Luiz está falando isso, tá? Não copiei de ninguém, não. Ingrediente porque traz aquele tempero que faz com que você muda a sua vida. O poder do Espírito Santo, como ela falou aqui, ele transforma, ele dá a força que você não tem para você aceitar essa transformação em você. Eu vejo tanto nisso também no Atos dos Apóstolos, começou ali no capítulo 2, quando derramado o Espírito Santo, começou a mudar as pessoas. E Pedro, quando estava pregando, de repente ele fala, o que eu vou fazer? Arrependei-vos e sejam batizados. É o primeiro passo. Arrependei-vos e todos sejam batizados. Todo mundo se arrependeu e foi batizado. Que o pessoal desceu o Espírito Santo, aquele Pentecostes.
mas tinha que mudar, tinha que crescer. Tem a segunda parte, que é a mais importante, para você não ficar parado, para você estar sempre se evoluindo, né? Como a palavra de Deus, Paulo diz, nós temos que crescer de glória em glória, se aprimorando cada vez mais. No Revista Atualizada está de glória em glória, na nova versão internacional está transformados em glória. Uma forma de você dizer que você vai crescendo até a estatura do varão perfeito, pegando esses frutos do Espírito e desenvolvendo. Se eu não tenho paciência, não aguento, não vou mudar. Não, você pode mudar sim. Amém? Não é fácil, é isso mesmo. Esse é o tratamento que o poder do Espírito Santo faz com a gente, para a gente mudar. E aos poucos você consegue quebrar isso, e vai quebrando aos poucos. O apóstolo Paulo fala isso, né? Romanos capítulo 7, ele diz o quê? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. Mas o mal, ele está sempre à tona e está sempre exposto a eu responder com a mesma estultícia, né? Como fala a palavra de Deus, da mesma forma que eu recebo aquilo que eu... isso é verdade. Esse é o tratamento carnal, né? Viver pelo Espírito Santo. A adoração agora tem o seguinte: a adoração ela faz você transformar, faz você se libertar, mas tem outra essência, não basta só a adoração, tem que ter a palavra de Deus fazendo efeito dentro de você, porque a adoração é um anestésico, eu chamo de anestesia. Amém. Bom, eu falei uma coisa aqui que eu nunca tinha falado. Parece uma anestesia. Você louva, você se anestesia, como você está sentindo dor. Você não aguenta. Aí você toma uma anestesia, passou a dor. Aí você muda logo de quadro. Você fica logo... Poxa, não, tudo bem, estou sentindo... Tô doendo. Não fala comigo agora, não. Agora, quando você toma anestesia do louvor, da adoração, você anestesia, você fica tranquilo. Aí você tem que tomar posição nessa hora, que é a hora que você consegue fazer as coisas. E Deus vai te usar. Vamos lá, pessoal. Esse texto aqui é muito rico. Enraizados e firmados na fé, como forem ensinados, transbordando de gratidão. Uma coisa puxa a outra, né, amados? Quando você está edificado, enraizado e firmado na fé, aí ele fala de transbordar. Você se torna doador, você se torna abençoador, você se torna grato, você muda a sua forma de ser. Até quem te fez mal, você estende a mão. A quem que te quer bem, você estende a mão, porque você é grato. Não, eu estou querendo lembrar de uma coisa que uma pessoa que falou para mim aqui, uma coisa que eu falei assim, meu Deus, foi ontem mesmo também. Eu tenho que falar para essa pessoa. Que uma pessoa, às vezes, tem um relacionamento que a pessoa está botando a pessoa na justiça. Um dia assim, você não conhece, sabe? Está totalmente... Uma briga, faliu a pessoa.
um relacionamento péssimo. E aí a pessoa está com raiva daquela pessoa. Mas foi essa pessoa que gerou um filho para você. Aí eu estava falando com Deus, orando por essa pessoa. Aí assim, ó, você não fala mais para essa pessoa orar pelo mal da outra, ou para ter raiva da outra pessoa, para ver a outra pessoa cair, não. Agradece a Deus por a vida dela, que ela te deu uma filha que você ama. Você vai olhar para o outro, você vai olhar para aquilo que te dá esperança. Mas é coisa ruim mesmo. Eu escutei a história toda, eu sei que é coisa muito ruim. Ele está péssimo por causa disso. Sendo confrontado, coisa. Mas gerou uma filha para ele. Você ama sua filha? Amo. Então você seja grato a ela, porque Deus usou ela para te dar um filho. Talvez Deus só fez isso para alegrar a sua vida. E você se alegra muito com sua filha. Alegra. Então, agradece a Deus pela vida dela. Você vai ver que gratidão vai transformar a vida dela. Você vai começar a ter um relacionamento diferente. Mesmo ela não gostando, você não precisa ter. Mas isso é transbordar. Quando você está enraizado, quando você está edificado e quando você está firmado na fé, a gratidão vai transbordar. Quando está firmado, né? Quando está firmado, quando está edificado, enraizado, enraizado, edificado e firmado na fé, você transborda de graça, de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Não segundo a Cristo, na outra versão. Eu estou com a versão aqui do Nova Versão Internacional. Essa versão aqui é a versão NAA, tá? Segundo em Cristo. Né? Deixa essa aqui, é bom, eu quero jogar as duas, que é bom. Conforme a tradição de homem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E não segundo Cristo. Então, amados, nós somos influenciados. O Evangelho, sutileza, isso aí. O Evangelho, ele traz isso. Ele dá essa oportunidade de ter filosofias. Em cima que ludibria, que engana. Eu estava ouvindo até uma coisa que eu quero ver se eu consigo lembrar bem, a respeito de você, por exemplo, os seguidores de Jesus. Eu estava pregando isso quinta-feira, falei sobre isso. Foi os seguidores de Jesus, por exemplo, quando Jesus Cristo falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando ele pregou isso, muitos se escandalizaram e se afastaram de Jesus. É como se fosse uma igreja cheia e você fala uma coisa que é pesada, que Jesus falou aquilo ali para os judeus, para aqueles que estavam seguindo ele, falar que precisam comer da minha carne e do meu sangue. Né? E o pessoal ficou escandalizado. E muitos se afastaram. Aí Jesus falou isso para os discípulos. E vocês 12? Não querem ir também, não? Aí Pedro dá aquela resposta. Só tu tens palavra de vida eterna. E eu até estou enfatizando muito nas minhas pregações, nas minhas mensagens, que a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Se você não conseguir botar essa palavra dentro de você, dificilmente você vai ser enraizado e firmado na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele, Pedro, quando Jesus ressuscitou, eu até preguei, falei sobre isso esses dias também, falei assim, poxa, eu imagino Pedro ouvindo um galo cantar depois que Jesus morreu. Ele passava na rua, meu Deus, ele lembrava do que negou Jesus 3 vezes. Aquilo ali matava ele, cara. Mas ele teve força
para poder chegar, e quando Jesus ressuscitou, foi buscar Jesus. Judas se enforcou. Ele voltou. Por quê? A palavra de Deus estava dentro dele. A palavra de Jesus estava dentro dele. Por isso que ele conseguiu. Eu tenho batido nessa tecla. Então, amados, existem admiradores de Jesus e existem verdadeiros adoradores, verdadeiros servos. Amados, aqueles que se afastaram de Jesus no primeiro passo, porque seguiam Jesus por quê? Porque quando você seguia Jesus, Jesus multiplicava pão e peixe. Jesus curava os enfermos. Então, se eu estou doente, eu vou procurar. Se eu estou com fome, eu vou procurar. Jesus tinha um monte de seguidores que eram só admiradores deles. Meu irmão, se você é admirador, muda de posição. Busca o Senhor com intenção. Isso é verdade para vocês que estão ouvindo, que vão ouvir depois. Vou ver se eu falo isso hoje à noite também, que vocês não vão escapar, não. Existem admiradores e existem espectadores e existem servos fiéis. Eu não venho só para Jesus por causa que Ele me dá alguma coisa, porque aqui, até mesmo Ele me dá segurança, Ele me dá oportunidade, Ele me dá isso. Não, Ele me dá nada. Eu sirvo a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, o que Ele pode me dar, não, é pelo que Ele é. Deus é amor. Eu tenho que servir a Ele sem expectativa de receber nada em troca. Isso é verdade. Por isso que a gente tem essa confusão na mente. Por isso que essas vãs filosofias que Paulo está falando. Porque o Evangelho oferece muita coisa, amado. Venha para Jesus, você vai ser feliz. Venha para Jesus, você vai ficar rico. Venha para Jesus, que você vai ficar próspero. Venha para Jesus, que você vai não sei o quê. Venha para Jesus. Eu não estou dizendo que essa chamada está errada, não. Mas não fica só na superfície. Enraiza. Se firma na fé. Senão você não consegue, amados. Por maior luta que você passar, tudo que você ouvir, você vai acabar sucumbindo. Tem hora que a gente é testado até a última gota. Você vai ser provado. Mas tem que ser aprovado. É isso. Eu tenho um livro daquele Cole, como é que é o nome dele? Esqueci, lá do Espírito Santo. Aprovados como obreiro. O nome do livro é esse. Chora e canta lá bastante. Eu não estou lembrado. Ele trabalha com libertação. Aprovados como obreiro. Ele fala aquele livro, ele pega só esse versículo e faz um livro. Aprovados como obreiro. Você vai se escandalizar quando você lê aquele livro. Muito bom. Ele trabalha com libertação. Sempre trabalhou, agora não deve trabalhar mais só com libertação. Ele é um homem, um pastor. Oi? Quero ser obreiro aprovado? Então é isso. É uma coisa assim. Eu me esqueço dos nomes. Obreiro aprovado, é isso? É Cole, como é que é? Me esqueci. Tem um apelido, pastor Cole, pastor, e o nome dele é outro. Eu só sei que é fundamental a gente entender isso, amados. Nós temos que ser um obreiro aprovado. E para isso, nós vamos ser provados. Não existe você pular a cerca, não existe peixinho do céu, não existe peixinho que nem existe céu. Tem um político aqui, eu não morro pagão, tem um político que vai me dar tudo aqui, a hora que eu fizer prova, eu passo na prova. No céu não existe isso, você tem que ser provado para ser aprovado. Então, e a prova, amado? É uma prova, às vezes, como diz o autor de Hebreus, você já resistiu ao teu sangue? Está assim, escrito assim. São coisas que a gente vai ser provado. Tem hora que dá vontade de chutar balde, tem hora que dá vontade de largar tudo, né? Então você tem que começar a trabalhar isso dentro de você. Enfrentar situações, amado. Eu prefiro fugir. Hoje mesmo minha esposa falou: você vai fugir? Alguma coisa? Sei o que foi que falou comigo. Ela não está aí não, tá? Vai fugir. Eu falei assim. É mesmo, eu estou fugindo. Agora eu lembrei o que era. É esse mesmo, esse livro mesmo. Eu vi aqui o foguinho. É obreiro aprovado.
Já leu, Luciano? Obreiro Aprovado, esse mesmo. Como é que é o nome dele? Pastor Cote. Pastor Cote. Ele, acho que foi ele o autor desse livro. Me passaram, eu nem lembro direito. Tem bastante tempo. É um livro que possa... Eu tenho vários livros aí bons aqui para ser lido. Eu tinha uma biblioteca aqui que eu alugava livro, né? Alugava para mim não, né? Para a igreja, né? Só para você ofertar uma coisinha para a igreja, um dinheirinho para a igreja, por causa que eu faria livro e ia renovando os livros para poder botar você ler. Um volumes. O mesmo livro? Seja um obreiro. Ele separou. Ó. Fique dentro das... vários autores aqui. Isso aí. Seja um obreiro aprovado. Muito bom. Então, amados, o que nós temos que fazer é investir na nossa vida espiritual. Lógico, eu sou um líder que quero conduzir vocês. Paulo aqui diz, e essa preocupação de Paulo. Eu até brinco quando falo de Gálatas. Vocês querem a carteirinha de Abraão, então vocês circuncidam. Ele vai falar de circuncisão aqui também. Deixa eu passar a mão adiante. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Por Jesus, por ele, vocês também foram circuncidados. Aí que ele toca na raiz do probleminha. Vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Vamos parar aqui, que isso é importante. Você está aqui, né? Remoção, corpo da carne, que está igual, né? Então também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, pastor, que circuncisão de Cristo é essa? A circuncisão foi implantada através de Abraão, oitavo, né? Até Jesus foi circuncidado com 8 dias. Uma coisa que a igreja metodista caracteriza de batizar criança, porque Jesus não perguntou, ninguém perguntou, Jesus, você quer ser circuncidado ou não? Pegou lá e circuncidou. Você é hebreu, tal, é lei, circuncida Jesus e acabou. A mesma coisa, quando você tem um filho, você quer batizar? Pastor, mas o que é batismo? Batismo é circuncisão com Cristo. Pela remoção da corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Pode passar, Alexandre. 12. 2:12. Alexandre, pode passar aqui. Foi. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. É a circuncisão de Cristo. Ou seja, para circuncisar precisava ser adulto? Não. O que é uma circuncisão? O que é um batismo? Batismo é um ato. A gente chama de... é um sinal visível de uma graça invisível. Você pega uma criança, circuncida a criança, que nem circuncisou Jesus, porque é a circuncisão de Cristo. Pastor, mas a Bíblia tem que ter conhecimento. Eu quero que meu filho viva dentro da igreja. Pode estar até desviado, porque eu não acredito que meus filhos estão desviados. Mas você estava na cadeira, no banco, participou desde a infância de... fala, meu amor. Participou desde a infância de... esse negócio de coral, de estudar, aprendeu violão cedo, tocava, dormia. Eu comprei 2 colchonetes para os 2 filhos meus. Nós saímos com aquele Corcel 2 para a vigília. Eles dormiam na vigília, ficavam dormindo num colchonete assim, ouvindo a palavra de Deus, dormindo.
está aquele tempo todo desligado. Não, estava saindo o som. E agora? Alô? Não, mas eu desliguei naquela hora. Desliguei, né? É porque bate o dedo aí desliga. É. Alô? Acabou a bateria. Acabou. Pô, eu liguei naquela hora, depois que eu liguei. Eu não sei fazer edição, sai tudo no, fica tudo no Facebook, tudo no... Alô, som. Alô, som. Esse tá mudo, tá não? Tá saindo? Tá. Eu não tô ouvindo, não. Alô? Mas fala sério, eu acho que eu não estava ouvindo, não é possível. Eu desliguei e não lembrei de ter ligado depois que eu falei. Vai ouvir, está mudo. Hã? Não liguei, não. Ninguém ouviu, vai. Glória a Deus. Eu repito tudo de novo, vou começar tudo de novo, tá? Então, a circuncisão, alguém tem dúvida, Roberto, que é mais novo, Elisete, você sabe o que é circuncisão? Sabe, né? É a operação de fimose, né? O judeu faz isso no 8º dia, não sei se ainda os mais ortodoxos fazem, não sei se todos fazem, mas Abraão que instituiu isso como uma aliança de Deus com o homem, né? E isso todo judeu fazia, então até Jesus Cristo fez. E Paulo aqui está trazendo que lá naquela época, as pessoas que se convertiam tinham que também se circuncidar. E Paulo falou assim, não precisa mais. Porque hoje em dia nós temos a circuncisão de Cristo, que é o batismo. Se você se batizou, se você se entregou para Jesus, você não precisa mais fazer com que as mãos humanas façam uma circuncisão da carne. Você precisa ser circuncidado no Espírito. Precisa se aliançar com Deus no Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Amém? Ressuscitou dentre os mortos. Pode passar o 13, eu vou parar. Vou parar no 16, que é complicado o 16. Aí depois ele diz, quando vocês estavam, né? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, se você é circuncidado na carne, você não tem perdão de pecados, né? Quando você estava morto, você era morto pelos seus pecados, por causa, mesmo com a incircuncisão da carne, né? Porque não adiantava nada. E Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando nossos pecados. Então, desfez aquela, e não é nem aliança, né? Isso foi um trabalho, um voto que Deus fez no passado, que depois, isso é uma coisa complicada para a gente estudar aos poucos, que se chama assim, trabalhar a nova aliança em cima da antiga aliança. A nova aliança com Cristo, Jesus veio cumprir a aliança, cumprir todos os preceitos da lei, né? Mas ele vai falar aqui nesse texto, né, no versículo 16, como uma sombra no Novo Testamento. E a gente tem diferença. Jesus mudou algumas coisas, inclusive os mandamentos. O sábado já não se usa mais, o sábado para adoração. Não é um dia só de adoração. Eu até botei um versículo lá embaixo que eu ia falar hoje, tem vários versículos. Jesus nunca enfatizou, sábado vamos fazer isso, sábado vamos fazer. Ele falou, sábado é do homem e não o homem é do sábado. Então, existem igrejas que têm preceitos legalistas, ainda hoje, querendo puxar coisas que eram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Isso não é de Deus. Nós vivemos pela graça. Eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado, eu estou preparando aqui, do versículo 16 em diante. Mas vamos ver. Quando vocês estavam mortos no seu delito, a incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando o nosso pecado. 14. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual
nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus Cristo foi o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o cordeiro que matava antigamente, que fazia um sacrifício, não adiantava, não era suficiente. O verdadeiro cordeiro é Jesus Cristo, que foi morto na cruz para a remissão dos nossos pecados. E nos deu o Espírito Santo para que nós possamos ser selados pelo Espírito de Cristo, para que as ordenanças, né, a dívida que tinha contra nós do pecado já não existe mais. Então, Jesus veio substituir justamente a antiga aliança. Nós somos justificados pela lei. Não somos da lei, mas somos justificados pela lei de Cristo. A lei que veio e tirou a acusação que tinha sobre nós. Nós éramos separados de Deus. Nós éramos inimigos da cruz. Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós éramos mortos pelos nossos delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, segundo a desobediência da carne, a desobediência que a gente vivia de Deus. A gente vivia debaixo da ira, porque nós todos éramos pecadores, não vivíamos, não tínhamos uma direção, não tínhamos uma como seguir a Deus, como voltar a se reconciliar com Deus. E aqui Paulo está colocando que nós fomos reconciliados, nós fomos cancelados o escrito da dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, que nos era prejudicial, ele removeu quando Jesus foi cravado na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Está contando aqui que Jesus Cristo aqui, ele tirou tudo aquilo que estava sobre você, que é peso espiritual, demoníaco contra a sua vida, de acusação contra vocês. Como diz Romanos capítulo 8, 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tirou a nossa condenação. Jesus derramou sangue puro para sacrifício, foi redenção, ele redimiu o seu pecado, mudou a sua vida, transformou. Quando o acusador olha para você, ele vê em você um selo, vê uma marca de Cristo, você já não é mais o mesmo, você foi transformado. Por isso que você já não sente mais vontade de fazer as coisas do mundo, porque você nasceu de novo, você é nova criatura. Nós estamos falando de crescimento e maturidade, mas aqui eu estou falando de conversão. Você já não é mais a mesma pessoa. Você já não sente mais aquilo que sentia no mundo. Você não tinha direção, agora você já tem uma direção. Você já sabe para onde você vai, você sabe qual é o caminho. E você está seguindo o caminho. À medida do caminho, você vai se aprimorando, como Paulo disse. Não se confunda com as vãs e sutilezas da filosofia vã, da filosofia do mundo e dessas coisas que tentam fazer contra você. E o 16, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Aqui que eu quero parar. Isso aqui tem muita coisa para falar, Porque isso aqui, ele está falando, aí ele está tocando num assunto que ainda voga, que é o sábado. Existe igreja que é a igreja sabatista, cultua o sábado como se fosse, você não cultuar, talvez você vá para o inferno. Que isso? Nós não podemos trazer. Paulo aqui traz claramente, não somente nesse texto, mas ele traz esse texto para a gente ver que Jesus Cristo nunca falou a favor do sábado. Pelo contrário, ele curava, fazia, acontecia no sábado. Se Jesus fosse a favor do sábado, vocês têm que preservar o sábado, ele falaria isso. Ele deixaria isso bem claro, mas não, pelo contrário, ele nunca apoiou. Ele quer dizer que Jesus tem poder para mudar a lei, mas ele não veio, ele veio cumprir. Não estou dizendo que a lei é ruim, a lei é boa, mas ele veio cumprir a lei. Mas para a gente viver debaixo da lei, de legalizações, não, mano. Você é livre para adorar a Deus. Se o Espírito Santo te libertou, verdadeiramente sereis livres. Livre para pecar? Livre para pecar. Só que o pecado,
tem consequência. O salário do pecado é a morte. E o Espírito de Deus, a graça de Deus, é para a vida eterna, né? Então, isso que Jesus fez. Jesus não condena mais. Jesus fez uma porta. Ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. E nós, todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Mas eu não me deixo me dominar por nenhuma delas. Então, é Paulo que diz isso, não sou eu. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a tradução. Paulo trazendo, por isso que eu sempre falo a importância das cartas de Paulo para trazer essas explicações para nós a respeito de... O Luciano Subiré, pastor Luciano Subiré, ele faz um trabalho em cima desse texto aqui, do Colossenses 2,16, sobre o sábado. Eu posso até indicar a vocês, porque é perfeito. Concordo plenamente com o estudo que ele passa. Né, fala todos os versículos. Inclusive eu coloquei um versículo aqui no final do EBD que eu vou continuar, tá? Vou continuar esse estudo mais com vocês. Eu botei assim: o sábado se tornou algo retrógrado na evolução da nova aliança. Isso é o que escrevi, tá? Retrógrado na evolução da nova aliança. Jesus diversas vezes reprovava os fariseus que se preocupavam que a cura que Jesus fez foi no sábado e não podia carregar uma maca daquele que era coxo e foi curado. Como também não podemos reduzir a evolução do reino de Deus dentro de nós em um ato isolado. Não podemos reduzir, é muita coisa. Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Jesus disse que houve conversão naquela casa, porque Zaqueu resolveu devolver tudo aquilo que roubou. Isso não é tudo, isto é só o começo de uma conversão. Não podemos caracterizar que um homem que era cego, onde Jesus, eu já falei sobre isso, cuspiu no chão, tá, já falei sobre isso. 2 Coríntios 3,18, aquele texto que eu falei com você. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Nós temos que ser transformados de glória em glória. E botei o último texto aqui, eu botei Gênesis 2:1. Eu botei assim, no texto 2:1 fala da criação, né? E eu boto aqui, nós temos que o final do relato da criação, emendando com o fato que Deus abençoou, que Deus santificou o dia de sábado. Particularmente, não creio que a Bíblia fala dos dias da criação, esteja falando de dias de 24 horas. Até porque nos primeiros 3 dias, nós não temos nem sol e nem lua para determinar o ciclo e o último dia como sétimo, que Deus descansou. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 6, ainda fala sobre entrar no descanso de Deus como se fosse dia que não acabou. Então, se pelo menos 4 dos 7 não são de 24 horas, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que os demais sejam agora independentes disso. Ou seja, se baseou num fato, num princípio que Jesus descansou. Naquela época não tinha dias da semana de 24 horas. Então, o dia do Senhor é um dia de descanso. Tem um dia de descanso? Pode ter, mas não especifica o dia de sábado. Para que hoje nós precisamos pegar um dia da semana como sábado e botar esse sábado como dentro de um mandamento, como lei para a igreja. Isso não posso fazer. Tá? É só para esclarecer um pouco, porque tem igrejas que fazem isso, até hoje. E nós não somos sabatistas, nós queremos que um dia tem que ser o dia de descanso e o dia do Senhor. Amém? Mas hoje em dia, não só um dia. Eu já creio já em todos os dias são o dia do Senhor. Todos os dias você tem que estar na presença de Deus. E não somente um dia de descanso. Todos os dias. Existe um dia que nós descansamos do trabalho. Isso sim. Tem que ter, por isso que é lei até para os trabalhadores, né? Pelo menos é um dia de descanso. Hoje em dia é meio difícil isso, né? Estão trabalhando todo dia. Amados, vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez estar aqui na tua casa, vertendo essa coisa maravilhosa que o Senhor deixou para nós, Pai, que é a Bíblia Sagrada. Não posso, Pai, nunca deixar que esta palavra saia de dentro de mim, em todas as minhas decisões, em toda a minha vida, eu preciso da tua palavra. Por isso, Senhor Deus, fala conosco, Pai, me usa para que eu possa ajudar outras pessoas. Mas não peço por mim, não, peço por eles, Pai. Por cada um deles que tem o seu dia a dia, tem os seus problemas, como foi colocado aqui, suas lutas diárias, que precisam ser vencidas, Pai. E, Pai, se não for por Ti, se não for o Senhor à frente das nossas batalhas, nós não conseguimos. Por isso, Pai, nós temos que tomar uma posição. Saber que o Senhor é Deus e o Senhor está à frente. E colocar sempre a Tua palavra dentro de nós, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toca na vida de cada um de nós. Toca, Pai, a começar de mim, Pai, eu preciso tanto de Ti. A começar de cada um de nós, ó Pai. Nós temos aí a Rosiele, que dia 3 de julho vai estar fazendo uma cirurgia, vai estar nas mãos dos médicos. Não, nós colocamos nas mãos do Senhor. E que as mãos dos médicos sejam conduzidas pelo Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor quer e faz o melhor para nós. Mesmo que às vezes as situações parecem difíceis, mesmo que apareçam pessoas na nossa frente que venham falar conosco de uma forma que a gente não entende, pessoas que são colocadas que a gente queria uma pessoa burra do nosso lado, aparece uma pessoa ruim, sei lá, uma pessoa que nos contradiz, mas o Senhor está no controle de tudo e quer fazer que nós crescemos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os confrontamentos, Pai. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dê força, fortalece a casa do Senhor, fortalece a Tua igreja, fortaleça aquele que ouviu aquela palavra de hoje aqui, Pai, porque sabemos que o apóstolo Paulo estava numa prisão, mas estava preocupado com a vida da igreja, porque isso fazia parte dele, porque ele era a própria palavra, ele estava vivendo a Tua palavra, e isso edificava e fortalecia ele nos momentos difíceis. Por isso devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas, porque isso é verdade, isso é palavra de Jesus, é palavra de Deus. Nos ajuda, Pai, a controlar, a equilibrar a nossa vida espiritual com a nossa vida carnal, para sabermos quando é o momento de obedecermos às nossas obrigações do dia a dia e também as nossas devoções, a nossa vida contigo, a nossa vida espiritual contigo, Pai. Joga por terra toda a ação do diabo, Pai. Te louvo, Jesus, pela chuva, te louvo pelo sol, te louvo pelo tempo que o Senhor permite para que nós passamos dia diferente, para que a chuva rega a terra, Senhor Deus, para que brote plantas, que muitas coisas funcionem, e o sol também. Tudo isso, Pai, é o controle de Deus sobre a terra. Nós somos predadores, isso sim. Perdoa nossos pecados, ó Pai, lava-nos com o Teu sangue e nos ajuda, Senhor Deus, nesta caminhada. Eu entrego a Ti, Senhor Deus, cada vida aqui, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória estás por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim.
Tu és a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória estás por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei nenhum mal, tu és o grande eu sou. Ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei nenhum mal, tu és o grande eu sou. Ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Vencer. Traz, ó Pai, em nome de Jesus, que a vida financeira do teu povo seja controlada pelo Senhor. Porque o Senhor controla as nossas ações. Nós devemos ser sempre doadores, abençoadores e controladores também do nosso dinheiro, Pai, da nossa vida, da nossa casa, para que sejamos sempre prósperos, ó Pai, sempre fiéis a Ti em primeiro lugar. Portanto, Senhor Deus, abençoa o teu povo. Faça, Senhor Deus, conforme a tua palavra. Como o John Wesley dizia, eu ganho o máximo que eu puder, eu dou o máximo que puder e economizo o máximo que puder. Faça um equilíbrio financeiro na vida do teu povo, Senhor Deus. Que sejam abençoados, sejam fortalecidos. Que aquele que está precisando de um trabalho, o Senhor abre porta, Pai. Sempre eu vou estar orando, abre porta, ou então abre uma porta melhor ainda, Pai. Ou então torne um empresário.